Tem silêncios que não aliviam. Tem silêncios que pesam no ar como uma tempestade que se recusa a cair. E naquela manhã de quarta-feira, com o carro ainda ligado na garagem da casa onde morei por 9 anos, eu descobri exatamente o tipo de silêncio que destrói por dentro. O portão estava fechado, mas não era só ele que me impedia de entrar. Era como se houvesse um muro invisível entre o homem que eu fui e o que eu estava prestes a descobrir. Um limite entre o que restava do nosso lar e o teatro que minha esposa havia montado por trás das cortinas. Meu nome é Renato, e essa história começa quando minha intuição deixou de sussurrar e começou a gritar. A Clara, minha esposa, vinha mudando de jeito há algum tempo. Não era algo gritante, sabe? Era no detalhe. Um toque que esfriou. Um riso que perdeu o calor. A forma como ela parou de perguntar como foi meu dia, como se eu tivesse deixado de existir fora das tarefas cotidianas. Nossas conversas se resumiam a lembretes e obrigações. Renato, passou na farmácia? Precisamos de arroz. O encanador vem amanhã. Eu perguntava se estava tudo bem, e ela sempre dava um jeito de me fazer parecer dramático. Que era estresse do trabalho, que eu vivia imaginando coisa. Mas dentro de mim, algo não se calava. E quando a gente começa a sentir que está sendo empurrado para fora da própria vida, não tem como fingir por muito tempo. A gota d'água veio numa manhã de sexta, dessas mornas e aparentemente normais. Eu estava tomando café quando ela me disse, sem olhar nos meus olhos, que tinha dispensado a babá. A Valentina. A Val trabalhava com a gente havia mais de um ano. Tinha 24, era doce, atenciosa, e cuidava da nossa filha como se fosse sangue do sangue. A pequena Sofia adorava ela. As duas tinham um vínculo que eu achava bonito de ver. Valentina era dessas pessoas que iluminam a casa sem fazer barulho. E do nada, Clara me solta que a moça estava fora. Assim, seco. Disse que ela estava ficando estranha, invasiva. Que andava demais pela casa, que ela não se sentia confortável. Tentei entender, pedi explicações, e ela me acusou de controlar demais, de não respeitar os limites dela. A conversa terminou ali, do jeito que ela queria, com a minha boca fechada e meu estômago virado. Mas o incômodo não foi embora. Ficou latejando no fundo da alma. 3 semanas depois, recebi uma mensagem da Valentina. Um texto curto, mas que fez tudo congelar ao meu redor. Seu Renato, desculpa mandar isso, mas a Clara não foi honesta com você. Ela me usava para encobrir algumas coisas. Se quiser saber, eu conto. Fiquei olhando para a tela como se estivesse diante de uma encruzilhada. O mundo parou de fazer barulho. Nem o ventilador girando, nem o som do desenho da Sofia. Tudo sumiu, só restou aquele aviso pulsando na palma da minha mão. Respondi com uma única palavra, quero. Ela me ligou. A voz tremia. Disse que guardou aquilo por medo, que não queria se meter, mas que carregar aquele peso estava destruindo a consciência dela. Contou que um homem começou a frequentar nossa casa enquanto eu estava no trabalho. Que no início, Clara dizia que era um primo distante. Mas depois ela parou de se preocupar com desculpas. Val viu os dois entrarem juntos no quarto de hóspedes mais de uma vez. Disse que Clara mandava ela sair com a Sofia para tomar sorvete, passear na praça, sempre com um jeitinho, como quem queria garantir uma hora inteira de ausência. Ela chorava do outro lado da linha. Eu só ouvia. Clara não apenas estava me traindo. Ela usava a nossa filha como distração. Como álibi. Como cortina. Quando desliguei, não chorei. Não gritei. Não quebrei nada. Eu simplesmente, calei. Mas era o tipo de silêncio que antecede o furacão. Naquele momento, entendi que minha vida como eu conhecia tinha acabado. E eu ainda nem tinha aberto a porta daquela casa. Eu passei dias sem dizer nada. Caminhando dentro da rotina como quem pisa em chão rachado, esperando que o mundo desabasse a qualquer instante. Observava Clara como se ela fosse um enigma já resolvido, mas que eu ainda fingia não entender. A risada dela parecia ensaiada. Os beijos, frios. O toque, automático. Cada vez que ela trancava o celular assim que eu entrava no cômodo, algo dentro de mim se partia um pouco mais. Mas eu precisava de mais. Não de mais provas. Eu já tinha o suficiente. O que eu queria era um momento. Aquele momento exato em que ela não tivesse mais para onde correr. Onde a encenação terminasse de vez. Foi aí que pedi ajuda à única pessoa que podia me entregar isso, Valentina. Ela topou sem hesitar. Pedi que estivesse presente na audiência do divórcio. Expliquei tudo. Que Clara a demitiu só para apagar os rastros. Que ela tinha sido usada como peça num jogo sujo. E que agora, aquilo tudo teria um custo.
Os papéis já estavam prontos. Eu só precisava esperar o momento certo para entregar. Na segunda-feira seguinte, chovia como se o céu estivesse descontando alguma mágoa antiga. Clara preparava seu famoso suco verde no liquidificador, a mesma receita que ela dizia detestar quando a gente se conheceu, mas que agora fazia parte da persona nova dela. Sofia estava montando uma cabana com os lençóis da sala, rindo deitada no meio das almofadas. Aquela imagem parecia de comercial de margarina. Mas eu sabia. Por trás da moldura, só havia poeira. Vesti meu terno mais discreto, coloquei os documentos no maletim e beijei a testa da minha filha como quem sela uma promessa silenciosa. Perguntei a Clara se ela estaria em casa mais tarde. Ela mal olhou para mim. Se eu não tiver outro plano, talvez, respondeu. Dirigi até o fórum. Estacionei a poucos quarteirões. Valentina me esperava numa rua paralela, dentro do carro, nervosa. Mandei mensagem, só entra quando eu sinalizar. Às 13h22, Clara entrou na sala de audiências como quem vai entediada para uma reunião de condomínio. Casaco bege novo, salto alto, expressão de desdém. Nem me olhou nos olhos. Quando viu os documentos sobre a mesa, suspirou fundo, como se eu estivesse pedindo demais ao querer dignidade. Então é isso agora? Ela soltou, seca. Você traiu, Clara. Eu só tô dizendo que não vou continuar encenando. Ela riu. Um riso sem alma. Ah, por favor, Renato. A gente já não se ama há anos. Eu só parei de fingir antes de você. Fiquei calado por um segundo. E então disse. Eu sei de tudo. Do homem. Da desculpa do primo. A Valentina me contou. Aquela foi a primeira vez em meses que o rosto dela realmente mudou. Ela endureceu. Ela tá mentindo. Sempre teve uma queda por você. Tá mesmo acreditando nessa garota? Ela se jogava pra cima de você, Renato. Ri, um riso curto, sem vontade. É isso mesmo? Essa é sua defesa? Clara se agitou na cadeira. A máscara estava começando a rachar. Ela é uma moleca desequilibrada. Você tá destruindo a nossa família por causa de fofoca. E foi aí que eu dei o sinal. Um simples aceno. A porta se abriu atrás de mim e Valentina entrou. Clara virou o rosto, paralisada. Valentina não estava ali para provocar. Ela estava firme, com o olhar reto. Entregou um envelope ao meu advogado. Lá dentro, capturas de tela. Horários. Mensagens. Instruções claras da Clara mandando ela distrair a criança enquanto ela resolvia assuntos pessoais. A verdade veio como um trovão. Clara ficou pálida. Por alguns segundos, parecia não saber onde estava. E então explodiu. Sua maluca. Sua ingrata. O juiz bateu o martelo. Mandou que ela se calasse. Mas ela não conseguia. Gritava, apontava, até que precisaram retirá-la da sala. Quando o silêncio voltou, eu não sentia alívio. Sentia, fim. Naquela mesma tarde, o juiz me concedeu a guarda temporária da Sofia. Clara teria direito a visitas supervisionadas. Meu advogado olhou para mim e disse baixinho. A gente ergueu um muro de provas. Ela não esperava por isso. Mas Clara não olhou mais nos meus olhos. Nem uma vez. Ela me olhava como quem encara vidro. Como se eu fosse invisível. E ali, naquele silêncio opressor de tribunal, eu percebi, ela nunca mais voltaria a ser real. Depois da audiência, eu não consegui voltar para casa. Não por medo. Mas porque aquele lugar já não era meu. Fiquei num hotel simples, afastado do centro. Um desses que cheiram a madeira velha e lençol recém-passado. Me sentei na beira da cama, de gravata frouxa e paletó jogado no chão, encarando a parede bege como se ela pudesse responder todas as perguntas que me afogavam. A Clara. Ela não apenas mentiu. Ela construiu um mundo paralelo e me deixou vivendo no figurino de figurante. Pensei em cada detalhe. Cada vez que ela começou a se trancar no banheiro para falar no celular. Cada compra estranha no cartão. Cada perfume novo para ir ao mercado. E mais do que isso, pensei em como, aos poucos, ela foi me apagando. Como se eu tivesse virado uma sombra que só servia para pagar as contas e buscar a filha na escola. Mas o pior não foi o adultério. Foi o teatro. A crueldade de me fazer duvidar da minha sanidade. De dizer que era coisa da minha cabeça. Que eu era paranoico. Que eu estava cansado demais para perceber o óbvio. Ela me gasligou. E fez isso com a calma de quem atravessa a rua. No dia seguinte, antes mesmo do sol nascer, acordei com a garganta seca e o coração acelerado. Não era medo. Era um tipo de tremor que vem depois do peso.
Como quando você segura um fardo por tempo demais, e mesmo depois de largar, o corpo continua vibrando. Fui direto pro escritório do meu advogado. Quero guarda definitiva, falei, antes mesmo de me sentar. Ele me olhou com cautela. Renato, isso vai ser uma batalha. Eu tô pronto. Ela usou a nossa filha como escudo. Isso não tem volta. Começamos a preparar tudo naquele mesmo dia. Documentos, testemunhos, cronogramas. Liguei para minha irmã, pedi que cuidasse da Sofia por mais um tempo. Ela não perguntou por quê. Só disse tô aqui com aquela voz que só quem conhece a dor de perto sabe usar. E então voltei para casa. A garagem estava vazia. O carro da Clara não estava lá. A chave girou fácil na fechadura, mas o ar dentro da casa parecia, parado. Como se algo tivesse sido retirado à força e o vazio ainda estivesse se adaptando. O cheiro do perfume dela ainda pairava no corredor. Do tipo que eu já achei sedutor um dia. Agora me dava enjoo. Passei pela cozinha onde os desenhos da Sofia ainda estavam colados na geladeira com ímãs coloridos. Um par de sapatos da Clara largado aos pés da escada. E o sofá, aquele mesmo da foto. Eu não conseguia nem olhar direito para ele. Subi, peguei uma mala e fui direto pro quarto da Sofia. Separei as roupas favoritas dela, o bicho de pelúcia que ela não dormia sem, o moletom rosa que ela usava mesmo quando fazia calor. Fiquei ali por um tempo, parado, olhando a cama pequena. Me dei conta de algo devastador. Fazia semanas que a Clara não deixava a Sofia dormir ali. Dizia que precisava de espaço. Que era exaustivo. E eu acreditei. Achei que era só cansaço de mãe. Mas agora tudo fazia sentido. A nossa filha, também era incômoda no mundo paralelo da Clara. Na hora de descer, vi uma caixa caída atrás do móvel da TV. Era uma caixa de sapato, meio aberta. Peguei. Dentro, estavam cartas. Cartões de aniversário. Recados escritos à mão por mim ao longo dos anos. Um bilhete que escrevi quando descobrimos a gravidez, com letra tremida e coração em euforia. Ela guardou tudo. Não queimou. Não jogou fora. Escondeu. Segurei aquela caixa como quem segura um retrato de alguém que já morreu. E, por um momento, a pergunta me atravessou: será que ela já me amou de verdade? Mas a resposta não veio. Porque não era mais sobre amor. Era sobre desrespeito. Sobre mentira. Sobre uma mulher que sorriu enquanto apagava cada centímetro da nossa história com lápis de sombra. Deixei a caixa sobre o balcão da cozinha. Não tranquei a porta. Deixei o silêncio falar por mim. E naquela casa, onde um dia eu imaginei envelhecer, restava apenas o eco de tudo que Clara escolheu destruir. Naquela noite, dormi no sofá da casa da minha irmã, com Sofia no quarto ao lado, dividindo a beliche com a priminha. As duas cochichavam até tarde, inventando segredos e rindo baixinho. E eu, deitado no escuro, ouvia aquele som como quem escuta um milagre respirando. Era estranho. Eu tinha perdido um casamento. Mas, de alguma forma, parecia estar recuperando a mim mesmo. Nos dias seguintes, Clara não me procurou. Nenhuma ligação. Nenhuma mensagem para saber da filha. Nenhum boa noite, nenhuma saudade. Era como se Sofia tivesse virado uma lembrança incômoda da qual ela preferia esquecer. Enquanto isso, eu aprendia a rotina sozinho. Brincava de cartas de alfabeto com a pequena. Coçava a cabeça dela antes de dormir. Respondia às perguntas difíceis com palavras suaves. Papai, a mamãe ainda gosta de mim? Essa pergunta me atravessou como navalha. Ela cochichou isso pro tigre de pelúcia uma noite, achando que eu não estava ouvindo. Precisei sair do quarto para não desabar. No meio dessa calmaria frágil, veio o golpe. Clara apareceu. Sem avisar. Na casa da minha irmã. Eu tinha acabado de voltar do mercado quando vi o carro dela parado na frente da garagem. Ela estava de óculos escuros e postura ensaiada, como quem se preparou no espelho. Parecia uma atriz pronta para a cena final. Fiquei observando um instante, escondido atrás da porta. Ela ajeitou os ombros, apertou a alça da bolsa e respirou fundo. E então me viu. Você não devia estar aqui, falei, sem levantar a voz. Ela sorriu. Um sorriso sem alma. Você está cometendo um erro, Renato. Não. Eu tô corrigindo um. Dei um passo à frente, me coloquei entre ela e a porta. Isso não vai terminar como você pensa, ela disse. Você não sabe como funciona a justiça. Acha que trazer a babá pro tribunal te faz um herói? Você só tá se humilhando. Não respondi. Ela se aproximou, baixou o tom. Eu posso acabar com você. Você sabe disso, né?
Essa era a Clara verdadeira. Não a que chorava vendo novela. A Clara que ameaçava com voz mansa. Se tiver algo a dizer, fala com seu advogado. Respondi, seco. Ela tentou passar por mim. Só quero ver minha filha. Você teve sua chance. Não ligou. Não perguntou. Agora não vem aqui só pra posar de mãe. A voz dela subiu. Ela é minha filha também. E você a tratou como um disfarce pra trair. Como se fosse um incômodo. Você mentiu pra ela. Usou ela. Enquanto deitava com outro cara no sofá que eu comprei. Por um segundo, ela hesitou. Um tremor no canto da boca. Não era culpa. Era raiva. Ela virou as costas, os saltos estalando no asfalto. Você é um homem pequeno, Renato. Sempre foi. E ali, vendo ela sumir no retrovisor da própria arrogância, eu senti algo estranho. Não ódio. Nem desejo de vingança. Eu só queria que ela desaparecesse da vida da minha filha. Quando entrei de novo, Sofia estava colorindo. Era a mamãe? Ela perguntou, sem olhar para mim. Era, sim. Ela vai morar com a gente? Respirei fundo. Não, meu amor. Agora ela mora em outro lugar. Ela ficou quieta. Pegou um lápis azul e voltou a pintar o céu. Naquela noite, enquanto eu observava ela dormir, uma certeza me atravessou o peito. Eu não podia protegê-la do mundo inteiro. Mas podia mostrar que amor de verdade não grita, não engana, não fere. E pela primeira vez em muito tempo, eu sabia exatamente o que precisava fazer para manter minha filha longe da sombra daquela mulher. As semanas seguintes foram como caminhar dentro de um pesadelo que não acorda. Clara decidiu jogar sujo. Entrou com uma petição de emergência alegando que eu era instável, controlador, ciumento. Disse que manipulei Valentina, que a babá tinha uma obsessão por mim e que tudo não passava de uma vingança pessoal. Ela tentava se redesenhar como vítima de um enredo que ela mesma escreveu. Mas eu já não me surpreendia. O que me doía não eram as mentiras. Era a frieza com que ela conseguia apagá-la da própria filha. Clara não ligava. Não mandava áudio. Não perguntava se Sofia estava se alimentando, se dormia bem, se sentia medo à noite. Era como se ela tivesse deletado o instinto materno para assumir o papel que melhor sabia interpretar, o de mártir injustiçada. Enquanto isso, eu cuidava de Sofia como podia. Com tropeços, claro. A comida às vezes passava do ponto. Esquecia de comprar as frutas preferidas dela. Mas ela estava bem. Brincava mais. Sorria com mais facilidade. Voltou a cantarolar sozinha enquanto desenhava. E à noite, mesmo sem entender direito o que estava acontecendo, ela me abraçava com um tipo de gratidão que criança não sabe explicar, mas sente no osso. Até que chegou o dia da nova audiência. Eu fui de camisa simples, paletó limpo, mas coração acelerado. Minha irmã levou Sofia pro museu infantil. Valentina apareceu do meu lado na porta do fórum. Discreta. Firme. Como se tivesse atravessado uma guerra e agora soubesse exatamente o que fazer. Clara, por outro lado, apareceu atrasada. Sozinha. Sem advogado. Usando uma blusa branca que parecia escolhida a dedo para dizer olhem como sou frágil. O juiz perguntou por que ela não estava representada. Porque não preciso de ninguém para falar por mim. Não fiz nada de errado, ela respondeu, como quem repete um mantra. Na frente de todos, Clara voltou a mentir com a cara mais limpa do mundo. Disse que Valentina era desequilibrada. Que a demitiu por excesso de intimidade. Que eu incitei a babá contra ela. Que estava criando um ambiente emocionalmente tóxico. E então, meu advogado pediu permissão. Tirou o celular. Ligou um áudio. A voz de Clara, límpida, cristalina, dizendo para Valentina, leva a Sofia para tomar um sorvete, qualquer coisa. Ele vem daqui a pouco. Preciso de pelo menos umas 2 horas, tá? Silêncio. O som da verdade tem peso. Ele despenca no chão da sala e ninguém consegue ignorar. Clara ficou muda. Tentou balbuciar alguma coisa. Mas era tarde demais. O verniz havia rachado. E todo mundo viu o que tinha por baixo. O juiz não gritou. Não humilhou. Apenas declarou que, a partir daquele momento, Clara só teria direito a visitas supervisionadas, e apenas após um laudo psicológico detalhado. Ela ficou ali. Parada. Olhar perdido. Soprando frases desconexas como isso é uma armação, tão caindo na dele, isso é abuso de poder. Mas o mundo não parou para ouvir. Eu saí da sala sem olhar para trás. Do lado de fora, o céu estava opaco, pesado. O tipo de céu que não escolhe lados.
Valentina me acompanhou em silêncio até a calçada. Quando agradeci, ela apenas murmurou: "Eu queria mesmo estar errada, Sr. Renato." Aquilo me atingiu como um sussurro carregado de dor. Porque no fundo, eu também quis estar errado o tempo todo. Eu quis que minha desconfiança fosse apenas cansaço. Quis que a mulher que eu amei ainda estivesse ali, soterrada sob as mentiras. Mas ela não estava. Ou talvez, nunca tenha estado. E foi nesse silêncio de derrota e verdade que eu descobri: o amor verdadeiro não engana, não manipula e não precisa se esconder. Voltei para casa da minha irmã naquela noite com um nó no peito. Sofia correu até mim descalça, usando aquele moletom de orelhinhas que ela adorava, segurando firme o tigre de pelúcia como se ele fosse seu escudo contra o mundo. Me abraçou com força, sussurrando no meu ombro: "A gente vai para casa agora, papai?" Por um instante, fiquei em silêncio. O que era casa agora? Mas olhei nos olhos dela e respondi: "Vamos, filha. A gente vai para casa, sim." Já fazia alguns dias que eu estava alugando um pequeno apartamento do outro lado da cidade. 2 quartos. Sem luxo. Móveis usados, parede branca, cheiro de tinta nova e possibilidades. O tipo de lugar onde o tempo ainda não teve chance de acumular mágoas. Onde tudo começa do zero. Deixei que Sofia escolhesse os adesivos para a parede do quarto. Comprei luminárias em formato de estrela. Preguei aquelas figurinhas que brilham no teto e prometem um céu inteiro só para ela. Na primeira noite, esperei ela dormir. Fiquei parado no corredor escuro, ouvindo o som suave da respiração dela. Não havia gritos. Nem portas batendo. Nem o barulho sufocado de alguém se fazendo ausente. Ali havia paz. Nos dias que seguiram, Clara tentou invadir essa paz. Mandava mensagens longas, confusas, alternando entre raiva e supostos pedidos de perdão. Tentava inverter tudo, como sempre. Dizia que eu era cruel, que eu estava afastando nossa filha, que foi só um erro, que todo mundo erra, que eu estava acabando com a relação dela com a própria filha. Eu não respondia. Encaminhava tudo pro advogado. Porque não se responde a quem só aparece quando o castelo de mentiras começa a desmoronar. Ela chegou a postar uma foto da Sofia nas redes sociais. Uma que eu mesmo tinha tirado. Cortou minha presença. Escreveu na legenda: "Saudades desse rostinho. Contando os dias para te abraçar de novo, meu amor." Os comentários vinham em ondas: "Força, mãe. Não desista. O sistema é cruel com a mulher." Ela seguia interpretando. Só mudou o figurino. Mas eu já não precisava mais me justificar. A verdade estava registrada. Em documentos. Em áudios. No olhar da minha filha quando percebia que agora ninguém mentia para ela. O laudo psicológico da Clara chegou 2 dias antes da nova audiência. Eu não tive acesso completo, mas meu advogado resumiu: comportamento narcisista, dificuldade em assumir responsabilidade, tendência à manipulação emocional. O juiz foi direto: visitas suspensas. Só haveria nova avaliação depois de terapia obrigatória e capacitação parental. Clara tentou argumentar. Mas ninguém ouviu. No fim de semana seguinte, Sofia teve sua primeira noite do pijama com as primas. Arrumou a mochilinha com um cuidado quase cerimonial. Levou o tigre, o livro preferido, a escova de dentes rosa. Quando me despedi dela na porta, ela me abraçou e disse: "Não esquece de vir me buscar cedo, tá?" Prometi. Voltei para casa e me vi, pela primeira vez, sozinho. Mas não era solidão. Era silêncio. Abri as janelas. Deixei o vento entrar. Joguei fora os últimos vestígios da Clara: um casaco no fundo do armário, uma xícara esquecida, um perfume guardado por engano. Naquela noite, sentei no sofá com um copo de uísque barato e olhei pro teto. Não era uma vida perfeita. Era uma vida real. E eu estava inteiro nela. Na manhã seguinte, fui buscar a Sofia como prometido. Ela veio correndo pela calçada, com o cabelo bagunçado e o sorriso mais aberto do mundo. "Tava com saudade, papai." Levantei ela no colo, girei uma vez no ar e beijei sua testa. "Também tava, meu amor." Voltamos para casa. Fizemos panquecas. Rimos. Assistimos desenho repetido. Ela dormiu no sofá de novo, tigre nos braços, boca entreaberta. Enquanto eu a cobria com uma manta, me peguei olhando para ela como quem olha para a esperança. E então, sem pressa, entendi. A Clara não levou só a confiança. Ela quase me fez perder a mim mesmo. E isso foi a maior traição. Não o corpo dividido, mas a sanidade roubada. A paz destruída.
O tipo de mentira que apaga a pessoa que você é, pouco a pouco, até sobrar só o reflexo de alguém que se pergunta se merece ser amado. Mas eu renasci. No meio da bagunça, das roupas sujas, das tarefas escolares. Renasci toda vez que a Sofia dizia: papai, olha o que eu fiz. Toda vez que ela dormia tranquila sabendo que ninguém ia gritar na sala ao lado. Hoje, a Clara deve estar contando outra versão da história em algum lugar. Talvez para outro homem, talvez para si mesma. Mas eu aprendi. A gente não precisa provar que foi ferido. A gente só precisa andar para longe do incêndio. Deixa ela viver no castelo que construiu com mentiras. Eu construí um lar. De verdade. E se alguém aí tá passando por algo parecido, escuta. Você não é louco. Nem exagerado. Nem difícil. A sua dor é real. A sua intuição é válida. Confia no que sente. Foi quando eu finalmente acreditei em mim, que me salvei.